Olá, espero que estejam bem. Neste vídeo venho falar-vos sobre as principais diferenças que existem entre os macro e micronutrientes e a sua influência nas plantas. Mas antes disso, queria dizer-vos que este vídeo é feito com o apoio da Velsam, que é a empresa parceira da Cientista Agrícola e que é a filial da empresa fabricante e formuladora de fertilizantes, a Velsam Matérias Bioativas. Esta empresa-mãe, digamos assim, está presente em mais de 40 países e desde 2020 está também presente em Portugal, com sede em Alpiarça, Santarém. Esta empresa dedica-se à produção de fertilizantes, bioestimulantes para uso agrícola, tanto em convencional como em biológico, dedica-se também à produção de micro-organismos e ainda à criação de fórmulas específicas e soluções biotecnológicas inovadoras. E portanto, se ficaram curiosos em saber mais sobre esta empresa e o seu portfólio de produtos, vou deixar aqui o link do site da empresa na caixa de descrição para que possam saber mais sobre esta empresa, os produtos e o tipo de serviços prestados. Apresentações feitas, vamos então falar do assunto que nos trouxe a este vídeo, os nutrientes. Bem, os nutrientes são indispensáveis à vida das plantas, como sabem, e dividem-se em macro e em micronutrientes. Os macronutrientes são necessários em grandes quantidades e estão envolvidos, digamos assim, envolvidos na estrutura da maioria das moléculas. Já os micronutrientes são necessários em pequenas quantidades e estão envolvidos em funções catalíticas ou reguladoras de diferentes processos fisiológicos, sendo, por exemplo, ativadores de enzimas. Na maioria dos casos, considera-se que a quantidade de micronutrientes existentes nas impurezas do solo é suficiente para suprimir as necessidades das plantas, com exceção, por exemplo, do ferro, que é um micronutriente e que, em solos alcalinos, forma hidróxidos de ferro e cálcio, que são insolúveis, e em sólidos ácidos forma hidróxidos de ferro e alumínio, que acabam por precipitar rapidamente e geram deficiências deste nutriente com relativa facilidade. E dentro dos macronutrientes temos o azoto, temos o potássio, temos o cálcio, temos o magnésio, temos o fósforo e temos o enxofre. Vou destacar dentro desta lista 3 deles, as suas características e funções. Comecemos pelo azoto. O azoto, por exemplo, acredito que seja dos macronutrientes mais conhecidos e dos mais falados e é determinante para as produções agrícolas por ser constituinte de vários compostos orgânicos, em especial das proteínas, molécula de clorofila e compostos azotados. No solo, este macronutriente, o azoto, está sujeito a um vasto conjunto de transformações, pelo que a fertilização azotada e todas as técnicas culturais inerentes devem ser conduzidas de forma cuidada, de forma também a minimizar o arrastamento pelas águas e também a diminuir o risco de contaminação dos lençóis freáticos e cursos de água com nitratos, um dos problemas ambientais mais falados. O azoto pode estar sob a forma orgânica, pode estar sob a forma amoniacal, nítrica. Passemos também ao fósforo. O fósforo tem funções energéticas e estruturais na planta. Este nutriente é por isso fundamental para o seu metabolismo, pela sua função de acumulação e transporte de energia, por exemplo. O fósforo é um componente de compostos bioquímicos, como os ácidos nucleicos, as fosfoproteínas e os fosfolípidos. É essencial ao desenvolvimento do sistema radicular das suas raízes e também induz a maturidade e a precocidade das culturas. No solo, o fósforo, os teores em fósforo são usualmente baixos e encontram-se normalmente em formas que não são disponíveis para as plantas, que são adsorvidas ou precipitadas e converte-se lentamente em formas assimiláveis pelas plantas. Já o potássio, o terceiro macronutriente que vou falar neste vídeo, é absorvido em grande quantidade pelas plantas, apresenta grande mobilidade dentro da planta e não sofre nenhuma metabolização. O que é que isto significa? Significa que mantém-se na sua forma mineral. O potássio integra o metabolismo dos hidratos de carbono, o azoto e síntese proteica, controla a atividade de vários constituintes minerais, neutraliza ácidos orgânicos, ativa várias enzimas, aumenta a resistência à secura, confere maior resistência a pragas e agentes patogénicos pela sua maior
maior espessura das paredes celulares, entre outras funções, mas estas são algumas das principais. A avaliação visual da cultura pode fornecer algumas indicações relativas à deficiência ou ao excesso de diversos macronutrientes. No entanto, esta apenas deve servir como um complemento e não deve ser assim o método principal e deve ser preferido outros métodos para, digamos assim, determinar a necessidade de efetuar fertilizações. Agora, voltando aos micronutrientes e ressalvando o que disse no início deste vídeo, estes são necessários às plantas em pequenas quantidades e quando são assimilados em quantidades superiores àquelas que são necessárias, eles podem causar toxicidade. Deixo-vos aqui alguns exemplos de micronutrientes: o ferro, o manganês, o zinco, o cobre, o boro e o molibdênio. Na aplicação de corretivos orgânicos, por exemplo, deve ter-se em consideração a sua composição em micronutrientes que podem estar presentes em concentrações suscetíveis de causar toxicidade às plantas, aos animais e ao próprio homem, sobretudo se as quantidades que forem aplicadas forem calculadas só com a base no seu teor em azoto. E por essa razão é muito importante escolher corretivos de qualidade e procurar sempre ajuda especializada. O Microvel, que é um produto da Velsam, por exemplo, é um corretivo de carências múltiplas de vários nutrientes que pode ser aplicado diretamente ao solo, diluído na água de rega, em culturas hidropónicas e em fertilização contínua com qualquer sistema de rega, método de rega utilizado. O Microvel é muito eficaz no tratamento de carências destes micronutrientes, sobretudo de ferro e de manganês, dado que é um produto de rápida absorção em culturas hortícolas, em fruteiras, em citrinos, em ornamentais, em vinhas e até em culturas subtropicais. Este corretivo pode e deve ser aplicado sempre que seja reconhecida a necessidade durante o ciclo vegetativo da cultura. Vou deixar aqui também na caixa de descrição o link deste produto do Microvel para que possam também saber mais. E antes de terminar este vídeo, gostaria de vos perguntar que tipo de problemas nutricionais são mais suscetíveis ou que vos têm preocupado mais nas vossas culturas e como é que têm feito para minimizar ou resolver estes problemas. Digam-me aqui nos comentários porque gosto sempre de saber. Espero que tenham gostado deste vídeo, que vos tenha sido útil para descobrirem as várias diferenças entre os macro e os micronutrientes e que este tema, bem como outros temas relacionados com a parte da nutrição vegetal, vão de encontro àquilo que vocês querem aprender e espero que este seja o primeiro de muitos vídeos dentro destas temáticas. Vemo-nos num próximo vídeo, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Até à próxima!